Então a gente está aqui para conversar sobre o potencial criativo do indivíduo. A gente vai trabalhar em cima de três tópicos principais e depois a gente desenrola o resto. E tá tudo bem, tu ri da minha cara, relaxa. Tô rindo de ti. Maturidades. Sério, gente. No início a gente vai começar falando um pouco sobre, para você, o que é criatividade. Depois a gente vai ver um pouco como que a gente lida com essa parte do bloqueio criativo e depois a nossa maior fonte de inspiração. E o resto a gente vê. E aí a gente vai abordando mais tópicos, tá? De acordo Tá com bem. o decorrer da conversa. Ah, bem, é isso aí. Tá. Eu não sei quais de vocês lidam com algum tipo... Eu vou mexer com o microfone, então vai fazer barulho, mas não tem problema. Eu não sei como é que vocês lidam com essa coisa, eu não sei como é que funciona a questão de o que é criatividade pra vocês, mas pra mim, que vou acabar cursando a faculdade de marketing e vou mais pra essa área de design gráfico, é um ponto muito importante da minha vida. E provavelmente eu vou esbarrar muitas vezes com essa questão do bloqueio criativo e já esbarrei N vezes. Mas para mim a questão da criatividade é fundamental. Até mesmo porque existe vários tipos de pessoas. Existem pessoas com perfil mais analítico, pessoas com perfil mais generalista. E eu sou uma pessoa mais generalista. Eu não sou tanto a pessoa que vai fazer tudo organizado, que vai ter uma rotina perfeita e fixa para tudo. Provavelmente eu vou criando e tentando fazer diferente para cada dia e para cada coisa que eu tô fazendo. Então a parte da criatividade, de longe, é um dos fundamentos de eu estar vivo. Porque para tudo que eu vou fazer, se eu vou lidar com um trabalho, se eu vou lidar com um artigo que eu tenho que escrever, se eu vou lidar com qualquer coisa, eu uso da criatividade e eu confio muito nela. Então é por isso que eu tenho tantos problemas quando eu tenho algum bloqueio em relação a alguma coisa. Porque, querendo ou não, eu me seguro e me sustento muito nela. Tipo, vou fazer algum tipo de trabalho ou qualquer coisa do gênero. A maioria das vezes eu não estudo pra nada porque eu confio de que só o fato de eu ter ouvido a respeito daquela palavra, daquela frase principal, eu vou conseguir desenrolar dali pra frente. Então, sei lá, pra mim a criatividade é só algo fundamental. Eu não sei como funciona isso pra vocês. Pra ti, Evelyn, o que é exatamente a Bom, criatividade? pra mim, na verdade, eu utilizei muito da criatividade quando eu era menor, porque eu escrevia textos assim. E quando eu tinha bloqueio criativo, eu ficava mais triste, porque escrever era uma forma de eu tirar os sentimentos dentro de mim. Então, eu usava da criatividade para fazer esse sentimento sair. Faz um tempo já que eu tô num bloqueio criativo e eu não sei como eu saio desse bloqueio. Inclusive, se vocês tiverem dicas, eu aceitaria muito, tá? Mas a criatividade em geral, pra mim, ela, ela surge quando a gente vai assistir um filme, uma série, ouvir uma música, porque a gente acaba também associando ao momento que a gente viveu e acaba surgindo ali um momento de criatividade, né? Mas, ao mesmo tempo que essa é a minha crença, eu acredito que também isso é subjetivo de cada um. Cada um tem sua experiência com criatividade, cada um sabe tua vivência e cabe a cada um falar mesmo o conceito de criatividade. Eu vi que tu faz parte de um grupo no Instagram, não sei se é um grupo, se é uma comunidade, não sei o que é exatamente. Se tu quiser explicar o que é isso, eu não sei se tem relação com isso, a questão do teu bloqueio criativo. Não tem, eu acho que uma... Isso foi bem mencionado, tá? Porque eu faço parte de uma instituição de trabalho voluntário, então ali a gente realiza ações voltadas para a comunidade em geral. E ali a gente tem que exercer muita criatividade, por quê? Porque, assim, a gente quer fazer uma campanha, mas, a empresa tal já fez. Então, isso vai ficar meio repetitivo, né? Só fazendo, por exemplo, a arrecadação de alimentos, que todo mundo sabe que alguns mercados já fazem, umas empresas já fazem, então a gente sempre tenta inovar. E é aí que entra a criatividade. Então, isso tem uma relação muito legal, tu ter citado isso, tá? E no ano passado, inclusive, eu estava como diretora de projetos dessa organização, então eu que comandava todos os projetos. Ali que eu comecei a ter o bloqueio criativo. Por que que ocorreu isso eu não entendi até o momento, estou buscando, né, no meu interior saber o porquê, mas foi uma experiência muito legal. Ali a gente exerce bastante a criatividade, inclusive se vocês quiserem entrar para essa organização sem fins lucrativos, tá?
estamos abertas, temos vagas disponíveis, tá? Então fiquem Qual é o nome à da instituição? vontade. A instituição Lions Clube Internacional, a gente é como se fosse o filho do Lions Clube. Então, o nome da nossa instituição é Leo Clube, que é como se fosse o filho do leão, tá? Ali falando sobre a criatividade, né, o bloqueio, eu já ouvi muito em debates assim, em escola, até no trabalho, porque muitas pessoas, tipo, se perguntam, por que que eu tô tendo esse bloqueio? Por que, tipo, elas se comparam, sabe? Tipo, por que que a Evelyn faz isso, consegue isso, ela pensa assim, tipo, eu acho que o bloqueio também vem um pouco disso, sabe? Você se comparar às pessoas. Tipo, cada pessoa aqui é única, entendeu? Cada pessoa vai ter uma criatividade diferente, então eu acho que a gente não deve se comparar muito. Tipo, eu agora tô numa fase boa, tipo, tô tendo as minhas criatividades, eu acho que a criatividade envolve tudo, é a base de tudo, porque, tipo, faz o teu dia diferente, né? Porque tu vai pensar coisas diferentes, ideias novas, então eu acho que a gente não se deve se comparar aos outros, deve ter a sua opinião própria. E eu acho que é isso, tipo, ter o teu pensamento, sabe? Tipo, não ficar se comparando, a Evelyn fez isso, o Rodrigo fez isso. Por que que eu não consigo fazer isso, entendeu? Eu acho que isso pesa na criatividade, então eu acho que cada um tem que viver aquilo que, tipo, tá ali, entendeu? Ser a sua própria criatividade. Eu, em relação a isso, tipo, em questão de, a pessoa fez isso, por que que eu não tô conseguindo fazer isso? Tipo, eu acho que às vezes dá pra você também pegar, focar muito no, tipo, em vez de focar muito no problema, tentar achar uma solução, tá ligado? Sim. Você pega e, vamos ver em que parte que eu tô errando, tá ligado? Tipo, eu quando eu tô com bloqueio de criativo, tipo, uma das coisas assim que eu mais faço é, sei lá, tipo, escuto música, coisa assim, ou também tento, tipo, ir atrás de novas fontes. Eu, tipo, Inspirações. tipo, me inspiro em outras coisas pra pegar e, tipo, criar uma coisa nova juntando tudo que eu vi, tá ligado? Tipo, é algo que eu sempre fiz e que nem ultimamente com os trabalhos do Senac ainda, tipo, eu tava tendo um bloqueio criativo bem grande, porque era eu que tava, tipo, fazendo os slides e tal, até tava pedindo ajuda pro Lucas quase toda hora. E daí, tipo, tava assim, tá ligado? Tipo, aí vem um videozinho ali, um videozinho aqui, vai vendo alguma coisa mais sobre, vê onde dá pra melhorar. E eu acho que é isso, mano. Esse Acho bagulho que falta, né? Quando tu não tem criatividade, Sim, falta tipo, alguma O coisa. negócio da criatividade é isso, tá ligado? Você ter a capacidade de criar novos conceitos, digamos assim. Entende? Tipo, nem que seja baseando-se em outros, mas, tipo, pega esses outros e junta, digamos. E faz o seu, né? Isso. Cara, e quem lida com essa questão constantemente da criatividade, de precisar ter criatividade, eu acho que o mais importante é buscar ferramentas para conseguir, Sim. de alguma forma, sanar essa necessidade. Então, por exemplo, por mais que eu muitas vezes faça da forma errada, que é esperar a gente ter aquela epifania criativa, eu acho que o importante é buscar essas ferramentas, por exemplo, no meu caso, de buscar ferramentas de design, buscar inspiração de algum tipo de arte, buscar uma inspiração para logo, ou alguma coisa do tipo. A gente tem ferramentas, por exemplo, usar o próprio Instagram, que é uma rede social fortíssima, Pinterest. Então a gente tem Twitter também, cara. Ou até um filme. Um filme. A gente vê Músicas, Desenho, nossa. às vezes, tipo, Exatamente. ajuda também, tá E ligado? com tudo isso a gente acaba desenvolvendo um estilo. Eu lembro que tem um canal de fotografia que é o 33mm, 34mm, agora eu não vou lembrar, que ele fala muito sobre isso, que muitas pessoas elas perguntam como eu posso ter criatividade para desenvolver o meu próprio estilo de fotografia, por exemplo. Que tem gente que gosta de uma fotografia que tem uma pegada mais gore, mais sombria, tem gente que gosta de uma foto mais alegrinha, de flores, então a gente tem fotógrafo para tudo. E tem muita gente que pergunta para ele como ele conseguiu desenvolver esse estilo dele com o tempo, que a pegada das fotografias dele são com bastante sombra, com bastante contraste, com uma luz bastante pesada e sólida. Então as pessoas perguntam a respeito disso. E daí ele sempre faz questão de falar que não tem como criar por conta própria. É tudo uma junção do que tu conseguiu o dia inteiro, durante toda a tua vida. Usou? Tá de boa? Tá tranquilo, relaxa. Então é tudo uma construção do que tu teve durante toda a tua vida. Todos os filmes que tu assistiu, todos os livros que tu leu, as pessoas com quem tu conviveu, e a construção disso vai basear o teu estilo. Então é a forma como tu vai encontrar.
Ou as viagens, alguma coisa que tu faz, sabe? Viagens, coisas que tu faz, tudo isso monta tanto a tua personalidade quanto o estilo que tu vai ter, independente de qual seja o trabalho, o tipo de trabalho que tu promove. Sendo trabalho voluntário, trabalho em uma empresa de indústria, de tecnologia, sendo qualquer coisa. Então, essa seria, tipo, as fontes de inspiração que a gente busca não seriam apenas fontes de inspiração subjetivas, dizendo assim. A gente pode ter ferramentas de inspiração concretas de fato, de buscar e dizer, eu realmente estou sem ideias, eu não vou ter essa ideia por conta própria, e eu tenho uma ferramenta ideal para isso, que seria algum tipo de rede social, ou então ir a algum lugar que eu sei que aquele lugar desperta a criatividade em mim, e essas são as maiores fontes de inspiração. Eu acho que assim, ó, tem muita gente que fica preocupada, né? Ah, tipo, bloqueio de criatividade. E que nem a gente tava falando ali de fontes, né? Tipo, tu ir atrás, procurar, tipo, um lugar que te desperta aquela sensação, aquele sentimento. Então, mas eu acho que tá tudo bem ter esse bloqueio, né? Tipo, é normal. E cada um junta, né? Tipo, a sua vivência, cada um é diferente. Então, eu acho que tá tudo bem ter esse bloqueio. E outra coisa, eu acho que tem gente que tem um dom, né? Quando a pessoa tem um dom, por exemplo, para ser artista, para criar logomarca, para ser designer, que seja, fotógrafo também, tem gente que realmente tem esse dom. E às vezes pode sim surgir um momento mais difícil, talvez um bloqueio mesmo, como a gente está conversando aqui. Fases, né? Mas sim, mas com certeza a pessoa passa por aquilo ali e dá risada depois, porque foi um momento de aprendizado que ela nasceu pra fazer aquilo, né? Sim, geralmente, tipo, o que mais ajuda a pessoa a ficar com um bloqueio criativo é a hora de, tipo, do desespero, tá ligado? Exatamente, a É pessoa se sente pressionada. Sim, a pessoa se sente pressionada e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora, tá ligado? Isso eu acho que é uma das coisas essenciais que, tipo, ajuda você ficar E com sabe bloqueio criativo, qual é a tá parte ligado? engraçada disso? É que pra mim é o oposto. Por exemplo, uma das coisas que eu falei logo que eu comecei, que eu fui trabalhar na Senior, que eu fui fazer o processo seletivo deles, eles tiveram uma dinâmica interessante, que daí eles pediam pra gente se apresentar como um remédio, não sei se foi a mesma pra ti. A gente tinha que se descrever como um remédio. Daí eu fiz uma lista de remédios e a forma que eu encontrei foi me descrever a partir de cada remédio. Tipo, por exemplo, pegando o exemplo de remédio para pressão e coisas do tipo. E daí uma das coisas que eu falei, que eu fiz questão de falar durante a entrevista, foi que eu gosto e prefiro estar lidando com situações de pressão. Porque quando eu tô, tipo, em estoque, quando eu tô, tipo, tranquilo em uma situação de boa, que eu não tenho pressão, eu tenho um bloqueio criativo muito grande. Então eu não consigo desenvolver absolutamente nada. Se eu não tiver um prazo a cumprir, se eu não tiver nada, eu não desenvolvo. É por isso que, por exemplo, pra mim é tão difícil, tipo, quando um professor passa um trabalho e ele diz assim, beleza, você me entrega quando der. Ou então alguém me pede alguma coisa de não, quando der. Relaxa. Daí vai que eu... Amém, isso aí. Tá. Tá gravando aí? Tá. Tudo aqui? Fechou então? Palminha, iniciou. Tá. Então eu tinha parado falando o quê? Sobre a relação sobre o processo, dos remédios. o processo seletivo da Senior, né? Era isso que eu tinha contado que eu ia falar contigo. Que, por exemplo, já me passaram muito de trabalho durante a minha vida pra me fazer, só que sem prazo. E daí eu sempre tive uma dificuldade muito grande pra conseguir desenrolar esses trabalhos. Só que daí me enviaram um trabalho da Senior, processo seletivo. Daí a pressão era, tipo, gigantesca. E daí uma parte de mim tava, eu vou conseguir criar alguma coisa. E outra parte de mim tava, tu não vai conseguir criar alguma coisa a tempo, porque eu confio na minha criatividade, mas não confiava pra fazer alguma coisa relacionada ao trabalho. Mas daí eu fiquei esperando. Daí, tipo, quando tava faltando... Sabe o trabalho que a gente fez relacionado ao que a gente tinha que falar o que a gente fazia na nossa empresa? Pois é, aquele trabalho ali eu cheguei e gravei ele, tipo, durante o meu horário de almoço. Foi a mesma coisa que eu fiz no processo da entrevista da Sênior. Eu cheguei do almoço e eu disse, cara, agora eu tenho que criar alguma coisa porque eu tô prestes a sair de novo pro treino e eu não vou ter tempo. E daí eu criei alguma coisa. Foi quando eu pensei e fiz um checklistzinho sobre cada remédio. Eu pensei, tá, eu tenho que procurar as características que eu tenho. Então, tipo, entusiasmo, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu ficava jogando essa palavra e remédio do lado. Daí aparecia um remédio que causava aquele efeito. Aí eu anotava o nome do remédio e criava, tipo, bloco de notas. Só que, cara, o lado bom da minha entrevista, por exemplo, teve pessoas que tiveram entrevistas muito mais complexas que a minha. Tiveram pessoas que, por exemplo, foram pra entrevista, a tua deve ter sido uma, de chegar lá e ter que fazer uma redação, e ter que fazer um teste de matemática, e ter que fazer... De entrar A uma minha também foi assim, eu tive que quatro, fazer um meia. teste de matemática,
Pra sênior. Tu tá de sacanagem com a minha Aham, cara, Tive porque que fazer vários testes. Que varia, né, de uma mas- pessoa pra Tá. outra. Eu vou contar exatamente o que eu precisei fazer no processo seletivo da Sênior. Eu me inscrevi para a vaga, eles me enviaram um e-mail dizendo o que eu tinha que fazer, depois me enviaram um WhatsApp. Eu fui para entrevista, bati um papo com a Andressa, acabou e eu tinha sido contratado. Top. Só com a Andressa? Ótimo. Só que, na verdade, tipo, tava a Andressa e o resto do pessoal do Talent acompanhando a Andressa, mas eu só conversei com a Andressa. E foi basicamente isso. Eu não sei por que foi um processo diferente, mas... Ela gostou muito disso. É o que acontece. Para essa entrevista da Sênior, principalmente sendo uma empresa que eu queria muito entrar, eu estudei muito tempo como eu tinha que lidar durante uma entrevista. Então, por exemplo, tem gente que entra numa entrevista e vai lá, diz, tá, eu vou falar pra cacete porque eu quero que eles me conheçam. Se eu falar muito, dá bosta. Se eu falar pouco, dá também. Alguma coisa, Então, o que eu busquei fazer? Controlar a situação. Então, eu tava conversando com uma pessoa e eu tratei a Andressa como se fosse minha amiga. Sim. Eu fiz a questão da apresentação, no primeiro momento eu fiz realmente a questão da apresentação. Depois que eu terminei, ela me fazia as perguntas, tipo, onde tu mora? Eu moro aqui e tal, na Glória, com meus pais e tal. Acabei de me mudar. E, cara, foi um negócio bem Mais fluido. leve, né? Bem mais leve. E, A minha também querendo foi ou não, eles também fizeram ficar bem leve. E a Andressa, Porque- maravilhosa. Então, a Andressa, ela estava também no meu processo seletivo. Ela foi ali na minha entrevista. Foi ela, a Luciana, a Bianca, que é a minha gestora, né? E mais 3 meninas. E todas foram super atenciosas e, assim, realmente me fizeram parecer que eu estava conversando com amigos, assim, como a gente tá aqui hoje, como se eu estivesse fazendo uma entrevista aqui com vocês. Na O minha teu- também foi assim. Muito. O teu teste de matemática foi através do site? Foi do Minsight. Tá certo. Era isso que eu ia falar, por exemplo. Tipo, o teu, ele teve a questão dos testes que eles passaram de redação, matemática e tal. E pra gente, na Sênior, eles utilizam o Mindsight, que daí é um site em que ele faz um mapeamento de cultura. Que eu terminei esses testes de matemática na quarta-feira passada. Porque o único que ele é exigido de obrigatoriedade é o estilo de trabalho. Que daí eles fazem um mapeamento da tua cultura, das escolhas que tu faz e se aproxima com o da empresa. Que daí tem, tipo, toda uma categoria, eles te enviam um dashboard depois explicando tudo o que acontece. Não sei se tu chegou a ver o teu. Sim, vi. Cara, e eu terminei ele na quarta-feira, porque daí foi quando eu fui fazer os de raciocínio e essas coisas. Eu fiz tudo no mesmo dia. Porque eu queria saber o que tinha dado, porque eu sabia que só um era obrigatório. Eu fiz só o obrigatório e não me via necessidade de fazer os outros. Cara, mas eu fiquei muito feliz porque deu características que eu realmente queria, então realmente é um teste assertivo pra cacete. O meu deu 75,98 e eu fiquei, tipo, muito feliz, tá ligado? Por conta de ter acontecido isso. Mas a gente tava falando sobre como você lida com o bloqueio criativo. Vamos voltar pra esse assunto, senão a gente se perde demais. Tá, Acredito que... Posso falar? pode falar. Se tratando de bloqueio criativo, a forma que eu lidei foi esperar. Porque eu acho que o tempo é, como dizem, o melhor remédio, né? Mas, ao invés também de só ficar ali parado, esperando a ideia cair do céu, como se fosse uma chuva, eu busquei também livros, busquei fontes, né? Livros, li vários livros para ver se surgia alguma ideia na minha cabeça. Vi posts também, assim, no Twitter, sabe? Envolvendo... frases legal. sim. E acredito que pra mim isso funcionou de uma forma legal, né? Me fez um pouco sair da minha bolha, que eu estava ali muito focada caixa. em só pensar, meu Deus, eu preciso escrever, preciso fazer isso. E acabou que deu certo, né? Mas as minhas fontes foram essas mesmo, ver filme, ouvir música, assim. E, tipo, tanto... o engraçado é que a gente se distrai e mesmo assim a gente cria criatividades na nossa cabeça. Porque a gente não tá numa fase boa, a gente tá triste e a gente vai lá assistir um filme. E olha só o benefício que esse filme traz pra gente. A gente vai ver o filme, vai ficar feliz e vai trazer criatividade pra gente. Sem a gente Exatamente. perceber, né? Sem a gente perceber. De forma então, indireta. Nossa, muito top. Realmente. Pra mim também foi isso. Eu tava, tipo, buscando fontes e acredito que tudo tem seu tempo também. No tempo certo eu vou ter mais criatividade, no tempo que eu não esteja muito bem eu vou ter pouca criatividade, tá tudo bem. Eu acho que tudo tem seu tempo e é assim, é a vida.
Cara, eu acho que pra mim, assim, vocês vão achar bem estranho. Só que, tipo, tirando o fato de eu ir atrás de outras fontes, pra me alimentar, digamos assim, disso, é fazer exercício. Porque, tipo, eu só eu consigo também. relaxar de verdade assim e pensar melhor quando eu tô fazendo exercício. E Tipo, meditação eu corro, também ajuda. Tipo, eu corro, eu ando de bicicleta, eu nado, eu faço um monte de coisa, tá ligado? Então, Esportivo. tipo, pode dizer que sim. Mas, tipo, que nem, tipo, às vezes eu tô assim, andando de bike, escutando música ali bem tranquilo, assim, relaxando. Do nada, bate uma coisa na minha cabeça, tipo, às vezes tem trabalho pra entregar, tipo, sei lá, daqui 2 semanas. Aí eu, tipo, tô ali andando e tal. Aí, e se eu fizesse desse jeito, tá ligado? Tipo, vem assim, na hora. E é, tipo, parece que a minha criatividade parece que ela tipo, funciona melhor quando eu tô cansado, tá ligado? Quando, tipo, meu corpo, assim, digamos assim, eu fisicamente tô cansado. E tem uma explicação, né? Tem a questão de tu tá se movimentando, aumenta a oxigenação no teu cérebro e tu acaba... É porque a gente tem... A gente vê quando a gente pensa em conceitos, a gente Endorfina pensa... também aumenta. A gente pensa Sim. muito em conceitos filosóficos, de dizer, putz, é criatividade, então tem a ver muito com o emocional e tal. Mas a gente não para pra pensar também em questões, tipo, científicas a respeito disso. Então, praticar um exercício, putz, eu tô com um bloqueio criativo, eu vou ficar aqui olhando pra tela do computador, eu vou parar e tentar de alguma forma resolver isso. Sim. Às vezes tudo se resolve com tu levantar, pegar um ar, sentir aquela brisa batendo na tua cara, ir andar de bicicleta, fazer alguma coisa e realmente espairecer, sabe? Então tem toda aquela questão a questão hormonal que precisa ser liberada na tua cabeça pra te conseguir se livrar desse bloqueio criativo. E agora eu realmente lembrei do que eu tava falando da parada de pressão, de porque pra mim ser o contrário de eu, por exemplo, gostar mais de estar sobre situações de pressão. Cara, eu não sei o porquê disso, talvez seja por conta da minha criação, de eu ter sido colocado em situações de pressão desde muito cedo, então isso meio que inverteu essa chave. Mas eu não suporto estar em lugares em que eu não tem nada que me pressione a melhorar, por exemplo. Porque, cara, eu começo a ficar muito desleixado quando Na não tem zona de nada. conforto. Isso. Cara, eu entro numa bolha ali, da feita que eu tô ali, eu começo a desanimar. Então, se eu tô muito confortável em um lugar, chega uma hora que aquele lugar começa a me enjoar. Eu tenho que estar, tipo, sendo incomodado de alguma forma. Então, situações de pressão são o meu ponto ideal. A minha zona de conforto é sob pressão. Porque eu não me sinto bem em outras ocasiões, sabe? Tipo, é uma relação meio complexa, mas eu prefiro. Eu vejo como a minha personalidade, a forma como eu lido com essa questão tanto da criatividade, é de tipo, eu precisar constantemente estar sendo atrapalhado de alguma forma. Pra poder eu conseguir pensar em uma forma de lidar. E eu não sou a pessoa que... Aquele cara, quem tá comigo sabe. Que eu não sou aquela pessoa que tu vai chamar quando tá tudo de boa. Eu sou o cara, tipo, deu BO, Chama. deu problema, aí eu tipo o técnico, sabe? Tipo, deu problema, eu chamo. Porque quando tá aquela situação confusa, aquela situação complexa, é mais fácil de eu lidar com aquilo. Eu não sei como é que vocês agem dessa forma, se vocês preferem, a forma como vocês preferem, a forma como vocês lidam com isso. Mas parece que a minha mente funciona melhor quando eu tô lidando com alguma coisa que eu preciso resolver a qualquer custo. Quando eu tenho um prazo, quando tem alguém dizendo, não, se não der certo agora, não vai dar 15 nunca. minutos eu Tem que quero. ser, alguém coloca uma arma na tua cabeça e diz, tem que ser, sabe? Tipo, eu funciono assim, tem que ser assim e meio que se for de outro jeito. E sei o lá. engraçado é que, tipo, você é assim, eu vou citar um exemplo, a Evelyn já não é assim, entendeu? Tipo, varia de pessoas, tipo, ela não consegue trabalhar sob pressão e tu consegue, e também tá tudo bem. Eu acho que, tipo, são fases que a gente vai evoluindo e conforme o tempo ela vai criando esse aprendizagem, né? De, tipo, começar a desenvolver isso, sabe? E ali, voltando um pouquinho, né? Sobre... Também dá pra envolver sob pressão, assim, tipo, vou citar um exemplo de compositor, né? Artista. Tem muito artista que, tipo, compôs a música ali na hora, entendeu? Que vai no lugar e, tipo, começa a escrever e tal, fez a música e tá tudo bem, entendeu? Tipo, eu acho que isso desperta muita criatividade, sabe, neles. Tipo, isso foi um exemplo. Cara, eu tava vendo, tipo, uma vez um podcast do Matuê, tá ligado? E às vezes, tipo, ele falando ali pros caras, tipo, pegando e falou bem assim, cara, tem muita coisa que às vezes quando eu chapo uma, sei lá se isso pode falar aqui, mas ok.
Tá liberado, tá liberado. Tem muitas coisas que quando eu chapo uma, vem coisa na cabeça e ó, isso daí tava uma boa. E eu pego a nota ali pra não perder depois. Sim. E, tipo, é um negócio que parece que a criatividade, tipo, às vezes, ou ela vem no tempo certo, ou ela vem do nada, tá ligado? E ali, sob pressão, tem muita gente que sofre com isso, entendeu? Sim. Tipo, tem ansiedade, Nossa, tem tem crise de nervosismo. pânico. Sim. Então, tipo, eu acho que são processos em cima de processos que conforme tu vai passando, com o tempo, tu vai evoluindo. Tipo, eu sou uma pessoa que lido bem com sob pressão. Ontem, quando eu tava na empresa, de repente, tipo, todo mundo saiu da reunião, eu não sabia que ia ter reunião. Todo mundo saiu, eu fiquei no RH sozinha, então, tipo, telefone tocando, gente lá. Eu fiquei, tipo, tá tudo bem, entendeu? Daí, de repente, chegou meu chefe e falou bem assim, eu quero uma pasta amarela. Nunca vi essa pasta amarela. Não sabia o que era. Ele falou, eu quero de PPP e mais algumas outras coisas lá que tinha dentro da pastinha, né? Eu bem assim, beleza. Eu pensei, né? Pronto, vou achar essa pastinha, vou levar lá. Ele falou 15 minutos na minha sala. Pronto, mas eu tentei manter a calma, sabe? Porque, tipo, se eu ficar nervosa, não Aí vai é adiantar, pior. só vai piorar, Sim, aí entendeu? pior. Verdade. Eu revirei o RH todo, achei, então, tipo, E às vezes, tipo... feliz, sabe? Às vezes, tipo, você não consegue achar o ponto certo e tá bem ali na tua frente, tá ligado? Sim, A parte maneira de ouvir cada um de vocês é ver que não tem um errado, sabe? A E parte não tem um padrão. não né? tem um Zero. padrão. Porque tem muita gente que estabelece que, tipo, determinado jeito é o jeito certo. Mas essa que é a parada legal de, por exemplo, trabalhar em equipe. Eu tinha parado na... Putz... falado sob pressão, né? Trabalhar A gente tava falando a respeito... Sobre cada um... Sobre ser Cada um trabalha interessante com lidar um com padrão isso. a ser seguido e que a gente consegue realmente trabalhar tanto sob pressão, tanto na calma, né, na mais calma. E os trabalhos, eles fluem de uma forma natural, assim. como deve fluir, né? Uhum. E o quanto é importante ter, tipo, pessoas Eu tinha comentado isso no último trabalho do Gleison, né? Eu tinha falado sobre isso, quão importante ter uma diversidade dentro da nossa equipe. Que, cara, querendo ou não, assim como é bom ter uma pessoa como eu que trabalha sob pressão na tranquilidade, digamos assim, eu paro e penso que eu não funciono sem pressão, o que é a maioria das situações, por exemplo. Então, se eu me vejo em uma situação de boa, eu digo, tá, não tem por que eu estar aqui. Assim como é necessário entrar uma outra pessoa E que... aí, foi o lida exemplo com as que a gente pessoas teve normais. no último trabalho. Por quê? Porque não tinha um prazo estabelecido naquele trabalho do Senac, no último trabalho, que foi sobre... Ai, agora Eu eu trabalho agora de esqueci. cabeça. Mas foi aquele que a gente teve que montar um roteiro, gravar o vídeo, Tipo de tudo cliente, certinho. É, tipo E aí, cliente. como não tinha um prazo estipulado, foi tudo assim, Meio que jogado, né? jogado, querendo ou não. O que aconteceu? O Lucas ficou mais tranquilo, o pessoal que trabalha sob pressão ficou mais tranquilo. Tu ficou assim. E aí, Acontece. eu fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus do céu, ninguém tá fazendo nada. Eu fiquei Tava desesperada. faltando Cara, aqui. tava faltando, tipo assim, 2 dias pra ser apresentado o trabalho, daí eu disse... tá bom, vou me sentar... Tá na hora. Vou me sentar pra gravar. Daí eu sentei, li o roteiro, gravei, enviei pro Merim tudo E aí certinho. foi isso que a gente fez. Aí eu falei, meu Deus, tenho que criar esse roteiro, enviar pra eles, e aí eles já gravam e todo mundo já fica livre. Sim. E aí a E gente o melhor fez. que foi presencial, né? Graças a Deus. Cara, tipo, Mas outro no bagulho final, que eu- pra vocês verem que como a nossa diferença no final deu tudo certo, tudo nosso certo. trabalho Sim. ficou lindo. Eu acho que precisa dessa Perfeito. diferença, sabe? Porque se Do fosse seu só a gente padrão. que lida só com pressão, a gente ia deixar pra cima da hora e a chance de dar besteira é muito grande. Assim como a muito chance grande. de Porque dar... não teria tempo, né? Sim, Tipo- e assim como também todo mundo que só lida, tipo, com longos prazos, talvez o trabalho começasse a se tornar complexo demais. Fica por muito exemplo. grande Sim. também, muito extenso. Tipo, outra coisa também que veio na cabeça agora também é, às vezes, tipo... Sei lá se é verídico isso, mas, tipo, determinado tempo do dia, tá ligado? Hora do dia. Tem gente que funciona a cabeça mais à noite, Eu tem gente que também. funciona a cabeça mais de manhã, Depende. mais à tarde, tá ligado? Que nem, De tipo, manhã. eu funciono a minha cabeça, tipo, sempre mais à noite, tá ligado? Porque Depois do meio-dia. Da, A minha, depois, tipo, das 10 horas, eu começo a fluir as minhas ideias. da manhã ou da noite? Da noite. E também Então, tem gente exatamente. Da que noite só começa a fluir. começa o dia, tipo, depois de tomar um café, depois de tomar um de chimarrão. fazer tal tipo, depende de coisa, pessoa, assim. sabe? Tipo,
que só acorda mesmo depois Eu já de começo outras errado coisas. porque eu não tomo café. Eu não tomo café da manhã. Eu levanto, escovo meu dente, tomo Exatamente. uma água e vou me embora. Eu só almoço, tá Eu ligado? preciso tomar café, Mano, senão eu não eu funciona. Eu só almoço, Eu sabe? como de 8 em 8 horas, tá ligado? É mais ou menos isso. Tipo, eu almoço e janto. Tá top. Tem já. dias que tranquilamente eu faço uma refeição durante o dia. Tipo, é bem tranquilo. Sim. É bem Gente, tranquilo. E tipo, outra... tudo bem? Não, é porque o que acontece? Eu levanto e eu não tomo café da manhã. Daí o que eu tenho tempo é, por exemplo, de almoçar quando eu saio do colégio, eu vou pra casa, eu almoço. Daí de lá eu vou pra empresa, da empresa pro treino. Então eu chego tipo 10 horas em casa e eu não vou gastar meu tempo jantando, aí eu durmo. Daí eu faço a refeição no outro dia. Eu só durmo, sabe? Cara, tipo, outro bagulho é que assim, a pessoa em relação a acreditar, a criatividade, é que assim, tipo, quando você tá em um grupo ali, tipo, as pessoas têm que ser maleáveis umas com as outras, tá ligado? Verdade. Porque cada um tem o seu tipo de fazer. Cada E um tem o seu respeitar, jeito. né? Isso é uma Sim. personalidade diferente. Que nem eu né? tava fazendo coisa no trabalho ontem. E tipo, depois que você começa a fazer uma coisa sempre, você começa a achar formas pra executar aquilo ali de forma mais rápida, tá ligado? E às vezes tem muita gente que segue muito um padrão, ó, faz desse jeito, não pode mudar. E às vezes o jeito que você pensou pode ser mais rápido e pode ajudar mais ainda, tá ligado? Do que daquele jeito. E tipo, esse é um negócio onde as pessoas, tipo, é o ponto, tá ligado? Que as pessoas têm que começar a ser mais maleáveis, digamos assim. E um dos pontos de quando eu fiz a minha Mindsight, que eu recebi o dashboard, um dos pontos que mais deu alto, né, das minhas características pessoais foi a questão da flexibilidade. O meu também. Justamente porque eu não consigo manter uma rotina fixa, tipo, pra sempre. Eu sempre E tento mudar. facilidade em se adaptar em diversas situações. O meu também Exatamente. deu muito alto, porque Cara, realmente, assim, a gente tem que ter essa capacidade, né? Eu não sei qual foi o teu De- arquétipo. O teu arquétipo deve ter dado generalista, provavelmente. Foi o que deu? Ou foi pra vendas? O teu arquétipo que dá? No final ele dá, tipo, Na verdade, o meu foi pro gestão de pessoas mesmo. Voltado gestão de mais pessoas pra atendimento, né? pra Atendimento. Meu, que mais massa. humanizado, sabe? O meu de atendimento, pelo incrível que pareça, foi um dos mais baixos. O meu deu arquétipo full generalista, tipo, genuíno, sabe? E daí, O cara, meu deu mais humanista. Assim. eu acho que no final das contas eu acabei de descobrir com a minha fonte de inspiração conversando com vocês, que é a pressão. Porque, mano, é tipo Viu, assim, mano? Esse é o negócio, não velho. tem como, Mas tá é ligado? bom trabalhar sob pressão. Mas Porque tu tá focado naquilo, tu pensa, ai, Sim. eu preciso disso, entendeu? Tu foca, mas eu acho Sim. que nem, tipo, tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Chega no final do dia, tu fez isso aqui? Não, tu não fez, entendeu? Então, tipo, eu acho que isso no trabalho rende bem mais, tipo, mas tá tudo bem também se tem gente que não sabe lidar bem com isso, sabe? Cara, de uns dias pra cá, eu acho que vai fazer uma semana que eu tô fazendo isso, que eu encontrei a melhor forma de optimizar meu tempo e que realmente faz sentido. Eu só percebi esse negócio conversando com vocês agora. Porque o que acontece? Como a minha rotina tá muito pesada, então tem dias que, por exemplo, eu não tenho tempo pra dormir direito. Então, o que eu faço? Eu coloco o meu alarme um pouco mais tarde. Então, eu tenho que fazer tudo correndo de manhã, que é pra poder conseguir chegar no horário no colégio. Então, eu tenho o tempo certinho pra me atrasar. Então, o que eu faço? Eu acordo de manhã e coloco o temporizador em 15 minutos. E tudo que eu tenho que fazer tem que estar dentro daqueles 15 minutos. E em 15 minutos eu tenho que acabar e sair. Bateu quando meu temporizador deu, eu posso estar fazendo o que for, eu bato e saio de casa. Então, E ajuda, né? eu meio que crio uma pressão de manhã cedo pra eu conseguir fazer. Porque, por exemplo, eu mudei meu alarme de 6 horas pra 6h30. E eu entro, tipo, 7h30 no colégio. Então, eu tenho que acordar e fazer tudo. Se eu deixar 5 minutos errado, acabou. Desfez tudo, eu vou só entrar no segundo horário. Cara, Isso pode dar certo? Pode, mas... pode dar certo. errado, Uma hora né? pode dar errado. Então, o que eu faço? Antes eu não tinha esse esquema do temporizador. E daí, o que acontecia? Eu ia me arrumava, tomava um banho e tal. E quando eu via, eu tinha passado muito tempo no banho. E daí já atrasava tudo. Nossa. Aí agora com o temporizador, eu coloco o temporizadorzinho do lado e eu fico vendo. Então, tipo, putz, deu 7 minutos, então agora eu já tenho que acabar meu banho e me arrumar, que eu não vou me arrumar em tempo suficiente. E daí flui completamente tranquilo. Agora eu consigo acordar, tipo, 6h30, chegar no colégio, tranquilo, exatamente na hora que bate o sinal. Nossa. Porque eu vou de bicicleta, então, tipo, dá pra controlar o tempo. Daí, pum, bati. Mano, Pressão. esse bagulho do temporizador, velho, eu me identifiquei pra caramba. Porque, tipo, eu não coloco o temporizador ali mesmo, tá ligado? Mas enquanto eu tô fazendo uma coisa, eu tenho que falar, ó, até tal horário eu tenho que terminar. eu também Ou pelo faço menos isso. tá adiantado, Eu tá como ligado? com o celular, tipo, do lado do prato, que daí, tipo, eu vou comendo e eu sei que, tipo, em 7 minutos eu consigo acabar a minha refeição. Daí, Até na bom. empresa é bom isso, Eu faço tipo, isso. até esse certo Sim. tempo eu tenho isso daqui pra fazer. Sim, tipo, eu boto pra mim bem assim, quando eu tô mexendo com planilha e tal, anotando as coisas, baixando um monte de coisa em planilha, eu pego e falo assim, ó, até tal horário tem que estar tudo aqui pronto, tá ligado?
E, Tipo, tipo, na nem escola é a uma E mesma coisa ali na que coisa. te sênior a pede, gente né? tem Sim. horário pra cumprir, Sim. porque Sim. querendo ou não, Sim. o almoxarifado acaba fecha 5 horas. Até as 2 você pode enviar malote, então a gente tem que mesmo Ainda bem estabelecer que eu não esses tenho que lidar com horários. esse tipo de coisa. Pois Meu é, negócio porque é eu todo com tenho. sistema, eu tô Também. bem tranquilo. E aí, por exemplo, até 2 horas o malote vai enviar. Se você não enviou até 2 horas, azar o seu, agora é só na semana que vem. Por isso que é bom também a gente ter esses horários, ter essa base pra gente Programar, saber né? se programar e fazer da melhor forma, né? São buscar formas e buscar ferramentas de De envolver, agilidade pra fazer de da otimizar melhor o forma, processo. mais rápido. Capacidade de criar novos conceitos. A gente tá criando novas formas de otimizar nosso tempo pra Verdade. fazer as coisas. Mas é sobre isso. O Merim pode deixar esse final de eu dizendo que estou com fome. E então a gente vai finalizar por aqui. Eu acho que deu pra fazer o que tinha de Bom, fazer. pessoal, só pra finalizar, a gente vai aqui se apresentar rapidinho. Que a gente não Desejar... fez isso no início. A gente não fez isso no início, desejar uma ótima tarde a Tarde. todos, tá? A O gente meu nome é espera que vocês Evelyn. tenham gostado do vídeo, né, também. Verdade. compartilha. Compartilha aí, galerinha. Calma. Quero ter mais meu bordão agora. Calma. E você, gente? Qual que é o seu jeito Parei de gravar já, de Rodrigo. ajudar? Pode continuar, vai lá. Vai O cara não gosta de mim, velho. Eu vou embora. Não, como é que tu faz pra... Como é que é? Não tem mais graça, É, mano. sim, Deixa eu acabar o vídeo. Só acaba. Bom, a gente tem que se apresentar ainda. Gabriel, vem cá. Mas a gente Então, já... vem Vem cá, aqui vem pra gente cá. dar um Vai tchau, aparecer. todo mundo. Eric, vem cá. Vem cá. Ó, Ó, pessoal, os nossos produtores lindos. Parece muito. Calma, Aqui, vem ó, cá. aqui, ó. Acho que aqui É isso, galerinha. Aí tu já tá Ó, aparecendo. Gabriel, Emanuele, Evelyn, o Eric, Rodrigo e Lucas. É Beijo. isso, beijos. Beijo de Tchau, luz. tchau. Boa!